para falar sobre esse assunto está aqui no estúdio Luiz Gustavo Mulha, que é advogado de direito civil. Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Vimos na reportagem que são situações cotidianas que a gente nem imagina que o proprietário de um bem, seja ele um carro ou seja lá qual for, possa ter responsabilidade sobre isso, né? Está na lei, como é que funciona? O possuidor do bem é responsável por ele. E em cima disso a gente tem um artigo específico do Código Civil, no artigo 932, salvo engano, que fala justamente sobre isso, sobre a responsabilidade sobre os bens. Agora, em que caso? O senhor citou aqui vários exemplos, antes do vivo nosso aqui, de um carro a uma arma, a até animais? Isso. A gente tem dois direitos dentro do Código Civil que é bem claro, que seria o que a gente chama de culpa em eligendo e culpa em vigilando. O eligendo, por exemplo, é quando eu pego um veículo e vou a um estabelecimento, um shopping, tem um serviço de valet. Você entrega o veículo para o serviço de valet e de repente o motorista bate esse veículo. Você elegeu uma pessoa, existe uma relação também de consumo em cima disso, mas a responsabilidade para o terceiro é de quem? É do proprietário do veículo. Ele pode entrar contra o proprietário? Pode. Ele pode entrar contra o shopping? Pode. Ele pode entrar contra o serviço de valet? Também pode. Vai à escolha dele. Então você elegeu. Exemplo disso, um ônibus. O ônibus bate no seu carro. Quem é responsável? É o motorista ou é a empresa? Logicamente que a gente sempre vai contra a empresa. Por quê? Porque tem condições de ressarcir o seu dano patrimonial. Mas nesse caso os dois, né? Nos dois, os dois. Eu só iria colocar o motorista em si se eu tivesse algum vestígio de alguma outra ilicitude dele. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Agora, a lei, ela leva em consideração algumas peculiaridades. Por exemplo, você deu a situação do carro. Agora, se eu deixo o meu veículo, a chave do meu carro na mão de um guardador, de um flanelinha, por exemplo. Eu tenho responsabilidade também sobre isso. Por quê? Aí eu tenho vários direitos envolvidos nessa situação. A primeira questão, efetivamente, se flanelinha tem uma CNH, ele pode dirigir esse veículo? Eu vou deixar a chave com ele? Porque aí eu saio de culpa em eligendo para culpa em vigilando, que eu não deveria dispor desse bem para um terceiro que não tem habilitação. Eu sou responsável também por isso. Não, eu não vou deixar a chave, eu vou deixar o veículo parado com uma pedra ali. Eu tenho obrigação perante esse veículo, eu não poderia deixar ele solto, simplesmente. Então eu sou responsável também por qualquer dano que ele venha causar a um terceiro. Agora, como proprietário de algum bem, animais, né, ele pode se proteger para evitar que essa situação aconteça? A vigilância sempre? Vigilância sempre. Quando a gente chama, que eu falei agora há pouco, que é culpa em vigilando. Eu tenho o dever zelo por aquele bem. Então, por exemplo, o animal, eu sei que meu animal ele pode morder um terceiro. Eu tenho que fazer o quê? Colocar uma coleira nele. Eu tenho que prender ele em casa. Porque se ele vier efetivamente causar esse dano, eu sou responsável por isso. Exemplo disso também, aquele policial militar, aquele policial civil que tem uma arma em casa. Ou melhor, a arma dele. Ele deixa em casa essa arma. E o filho vem a brincar com essa arma e acaba fazendo algum procedimento inadequado e vem a ferir alguém. É a mesma questão, é a culpa em vigilando. E aí o Poder Judiciário não leva em consideração se esse pai não tem intenção nenhuma em ferir o filho ou causar qualquer acidente. Isso não é levado em consideração porque ele não teve a vigilância com a arma, é isso? Não, é levado em consideração sim, mas aí eu tenho que dividir o que é esfera civil, responsabilidade civil e esfera criminal. Completamente diferentes. Na esfera criminal ele pode ter até não ter intenção, não ter o dolo. Mas na responsabilidade civil, se for um terceiro, de repente um dano material, um dano moral, uma compensação moral, ele vai ser responsabilizado sim. Agora, esse tipo de responsabilidade civil pelo fato da coisa, é um mecanismo novo? Não. Já vem